Olá pessoal, na aula 6 nós vamos analisar alguns gráficos de funções polinomiais e também algumas características das funções compostas. Nós já vimos na aula anterior que funções polinomiais de grau zero são aquelas que representam funções constantes cujo gráfico é uma reta horizontal. Vimos também que funções polinomiais de grau 1 são aquelas que representam funções de primeiro grau e o gráfico é uma reta inclinada. E que funções polinomiais de grau 2 representam funções do segundo grau, onde temos parábolas. Nessa aula, nós vamos considerar algumas funções polinomiais de graus maiores, que serão as funções de grau 3, que recebem o nome de funções cúbicas, e também as funções de grau 4, que são chamadas de funções quárticas. Em relação aos gráficos de funções polinomiais, a primeira observação que pode ser feita é que, por serem definidas e contínuas para todos os reais, os seus gráficos não possuirão descontinuidades. Vejam que nesse slide nós temos na figura 1 alguns gráficos de funções cúbicas e na figura 2 alguns para funções quárticas. Em ambos os casos nós temos variações quando os coeficientes principais são positivos ou negativos. Vamos observar a influência disso. Para as funções cúbicas, ter um coeficiente principal positivo significa que, a grosso modo, quando x varia de menos a mais infinito, a função parece ser crescente. Veja que isso acontece nas duas situações, embora elas sejam diferentes. E elas são diferentes justamente porque existirão alguns casos em que, em alguns períodos, a função pode se tornar decrescente, como visto nessa segunda imagem. Só que esse fenômeno ele se dá por conta dos outros coeficientes. Em termos de coeficiente principal, que é o que nos interessa nesse momento, é possível observar os limites, o que acontece com os limites da função. Vejam agora que quando o coeficiente principal de uma função cúbica é negativo, esse comportamento se inverte. Ou seja, no que diz respeito aos limites da função, para x tendendo de menos a mais infinito, ela parece agora ter um comportamento geral decrescente. Eu repito que o mesmo pode acontecer. Em alguns períodos podem haver variações de crescimento para decrescimento em função dos outros coeficientes da função. Só que nos próximos slides nós vamos tratar isso com um formalismo matemático mais apurado. Agora, deem uma olhada nos gráficos para funções quárticas. Embora também possam haver momentos de crescimento e decrescimento em razão de outros coeficientes, o coeficiente principal nessa situação nos dirá o seguinte: quando ele for positivo, a concavidade ou a abertura do gráfico estará sempre para cima, independente das eventuais variações que possam existir no decorrer do domínio. E quando o coeficiente principal for negativo, essa abertura estará sempre para baixo. Pois bem, agora vamos refazer aquela análise anterior, porém com mais formalismo. Vejam que esses gráficos são muito parecidos com os anteriores, quando na primeira linha nós tínhamos funções cúbicas e na segunda linha nós tínhamos funções quárticas. Só que agora nós podemos generalizar essa interpretação para funções de grau ímpar, ou seja, 3, 5, 7, etc., e para funções de grau par, 4, 6, 8 e assim por diante. Obviamente que no meio do domínio, diferentes variações em termos de crescimento e decrescimento podem acontecer. E isso está sendo representado por essas linhas tracejadas que nós vemos nos gráficos. Quer dizer o seguinte: nesses intervalos tracejados, dependendo dos demais coeficientes, a função pode adotar diferentes formas. Mas, no que diz respeito aos limites e aos coeficientes principais dessas funções polinomiais de graus maiores, nós podemos dizer o seguinte, ó: quando nós temos uma função de grau ímpar e com um coeficiente principal positivo, o que vai acontecer é, se x tende a menos infinito, a função é menos infinito. Se x tende a mais infinito, o limite da função é mais infinito. Agora, a função ainda de grau ímpar, porém com coeficiente principal negativo. Quando o x tende a menos infinito, o limite da função é mais infinito. E quando o x tende a mais infinito, o limite da função é menos infinito. Vamos olhar agora para as funções que têm grau par. Quando ela tem grau par e coeficiente principal positivo, o que ocorre é,
Se x tende a menos infinito, o limite da função é mais infinito. Se x tende a mais infinito, o limite da função é mais infinito. E, quando nós temos funções polinomiais de grau par e coeficiente principal negativo, o que ocorrerá é x tendendo a menos infinito representa limite da função menos infinito. E x tendendo a mais infinito também representa limite da função menos infinito. Eu disse anteriormente que funções polinomiais são contínuas, e essa é uma característica importante de funções, porque significa que elas não possuem nenhum tipo de falha. Observem os exemplos que nós temos a seguir. A função f de x, ela é x mais 3 sobre x menos 2, e vejam que ela não está definida para x igual a 2, porque esse valor tornaria o denominador nulo. Portanto, x igual a 2 representa uma descontinuidade que é chamada de não removível, ou seja, há uma assíntota vertical no ponto x igual a 2. Essa descontinuidade é considerada como infinita. Já para a função g de x igual a x mais 3, que multiplica x menos 2, como não há nenhuma restrição no domínio, a função não apresenta nenhum tipo de quebra, ou seja, o seu domínio inclui todos os números reais. Nós podemos dizer que é uma função contínua para todo x. E no último caso, onde h de x igual a x² menos 4 sobre x menos 2, a função também não é definida para x igual a 2. Então, ao observar o gráfico, podemos notar que há uma espécie de buraco no ponto x2 e y4. Essa é uma descontinuidade chamada de removível, porque utilizando algum tipo de aproximação, nós podemos completar o que seria esse buraco. No que diz respeito a extremos local e absoluto, nós já vimos em gráficos de funções polinomiais que eles possuem alguns altos e baixos em razão do comportamento de crescimento ou decrescimento. Os picos desses altos e baixos recebem o nome de máximo local, ou absoluto, se for o maior de todos, ou então de mínimo local, ou absoluto. Então, observem que nesse gráfico apresentado no slide, no intervalo de 0 a 4, existem três extremos. Existem máximos locais nos pontos P e R e também um mínimo local no ponto Q. Então, note que o máximo local ele não precisa ser o valor máximo de uma função, mas sim o valor máximo de x para um pequeno intervalo que for determinado. E o que seria então o máximo ou mínimo absoluto? Esse sim deve representar o maior ou o menor valor, considerando todo o domínio da função. Temos, portanto, aqui um exemplo onde nós iremos verificar a existência de máximo ou mínimo local para f de x igual a x² menos 7x² mais 6x. Observem que através do gráfico nós notamos a presença de dois mínimos locais e um máximo local. Então, há um mínimo local em x igual a menos 2, um mínimo local em x igual a aproximadamente 1,6 e um máximo local em x igual a meio. Existem algumas diferentes maneiras de se determinar raízes de funções polinomiais. Nesse momento, nós vamos nos ater apenas às técnicas de fatoração. Antes é preciso recordar que funções cúbicas terão no máximo 3 raízes, funções quarticas no máximo 4 raízes e assim por diante. Pois bem, então vamos encontrar as raízes da função f de x é igual a x² menos x² menos 6x. A primeira técnica de fatoração que nós poderíamos utilizar aqui é a do fator comum em evidência. Então, nós podemos reescrever isso da seguinte forma. X, porque é um elemento comum a todos os termos, que multiplica x² menos x menos 6 é igual a 0. Dentro do parênteses, é possível ainda se aplicar a fatoração soma e produto, ou seja, nós procuraremos encontrar dois números que somados resultem em menos 1 e que multiplicados resultem em menos 6. Estes valores são respectivamente menos 3 e mais 2. Então nós podemos reescrever como x, que multiplica x menos 3, que multiplica x mais 2, igual a 0. Para que isso seja verdade, o x é igual a 0, ou o x menos 3 é igual a 0, ou o x mais 2 é igual a 0. Isolando a variável, nós teremos então que x
é igual a 0, a 3 ou a menos 2. E podemos observar no gráfico desta função que estes são, de fato, os valores das raízes. Operações com funções. Uma maneira de se construir novas funções é aplicar as operações usuais que nós conhecemos de adição, subtração, multiplicação e divisão, usando a seguinte definição: sejam f e g duas funções com domínios que possuem valores comuns. Então, para todos os valores de x na interseção desses domínios, as combinações algébricas de f e g são definidas pelas seguintes regras. Dizer f mais g de x é o mesmo que fazer f de x mais g de x. F menos g de x é o mesmo que f de x menos a função g de x. O produto f g de x é o mesmo que multiplicar a função f de x por a função g de x. E o quociente f sobre g de x é dividir a função f de x pela função g de x. Nesse caso, nós temos que observar que g de x tem que ser diferente de zero, para que o nosso denominador não se torne nulo. No exemplo 2, veremos então alguns casos de definições algébricas para as novas funções. Então, vamos considerar f de x igual a x² e g de x igual a raiz de x mais 1. E vamos encontrar fórmulas para as novas funções f mais g, f menos g, f vezes g, f dividido por g e g vezes g, descrevendo o domínio de cada uma delas. Bom, nós podemos observar inicialmente que o domínio de x² é o conjunto de todos os números reais, uma vez que não há nenhuma restrição. E o domínio de raiz de x mais 1 será o intervalo de menos 1 a mais infinito. Por quê? Como nós temos um radical, nós temos que garantir que o x mais 1 dentro do radical seja maior ou igual a zero, ou seja, o x deve ser maior ou igual que menos 1. Bom, a sobreposição desses dois domínios, a interseção desses dois domínios, resulta no intervalo menos 1 a mais infinito. Então, este será o intervalo das nossas novas funções. Fazer f mais g de x é simplesmente somar as duas funções, f de x mais g de x. Portanto, teremos x² mais raiz de x mais 1. Fazer f menos g de x é subtrair f de x menos g de x, ou seja, x² menos raiz de x mais 1. f vezes g de x é o produto x² vezes raiz de x mais 1. f sobre g de x é dividir x² sobre raiz de x mais 1. Observe apenas que, neste caso, temos que acrescentar uma outra restrição. O denominador não pode ser nulo. Então, não basta que o que está dentro do radical, seja maior ou igual a zero. Ele tem que ser maior que zero. Nós não podemos ter zero no denominador. É por isso que, nesse caso, o domínio passa a excluir o menos 1. Então, ele vai de menos 1, intervalo aberto, até mais infinito. E, no último caso, nós vamos fazer g que multiplica g de x. Ou seja, é o g de x ao quadrado, raiz de x mais 1 ao quadrado. Observem que aqui também há um fato interessante. Esse expoente ao quadrado ele pode ser anulado com o radical. Então, essa função ficará simplesmente x mais 1. Quando nós olhamos para a função x mais 1 fora desse contexto, nós podemos dizer que o seu domínio é o conjunto de todos os números reais, porque não há nenhuma restrição evidente. Porém, nós temos que levar em consideração que essa não é a função original. Essa é uma função que surgiu do produto de outras duas. Então, para definir o seu domínio, nós temos que levar em consideração as restrições que as funções originais possuíam. Portanto, o domínio nesse caso continua sendo o intervalo de menos 1 a mais infinito. Diferente do que eu disse agora há pouco, existem alguns casos em que uma função não é construída simplesmente combinando operações entre duas outras funções, mas sim aplicando as suas próprias leis uma na outra. Esta operação é a que se chama de composição de funções. Então, por exemplo, vamos considerar f de x em y tal que y é igual a x mais 1, ou seja, a função f de x vale x mais 1.
E vamos considerar uma outra função, g de y e z, tal que z é igual a y ao quadrado, ou seja, a função g de y vale y ao quadrado. Observem nessa figura ao lado que f de x nos leva a y. Matematicamente, nós podemos escrever y igual a f de x. E observe também que g de y nos leva a z, de onde podemos escrever que z é igual a g de y. E existe ainda uma terceira possibilidade, que é irmos diretamente de x para z. Basta considerarmos uma função dentro da outra, ou seja, a função da função. Vejam só, queremos chegar a z e sabemos que ele vale g de y, mas o y, por sua vez, vale f de x. Então, uma função se torna variável da outra. Escrevemos assim: a composta de g com f de x é g de f de x, a função da função. Como é que isso é escrito? Olhamos para a função g, notamos que ela vale y ao quadrado. Mas, no lugar da variável dessa função, nós temos que colocar a outra função. Então, nós iremos escrever x mais 1 ao quadrado. Quanto ao domínio dessa função composta, nós teremos os valores de x que pertencem ao domínio de f, já que a função f agora virou a nossa variável. Mas, nós temos que considerar apenas os valores de x, tais que f de x, ou seja, a sua imagem, pertença ao domínio de g. Nós não podemos pegar um x da primeira função que gere um valor que não é aceito por g. Então, resumindo, o domínio de g, bola f, ou seja, a função composta de g com f, consiste em todos os valores de x que estão no domínio de f e cujo valor f de x encontra-se no domínio de g. No exemplo 3, nós temos mais um caso de composição de funções. Então, vamos considerar f de x igual a e elevado a x e g de x igual a raiz de x. E vamos encontrar as funções g bola f de x e f bola g de x. O objetivo é mostrar que essas funções não são as mesmas, uma vez que não há comutatividade entre funções compostas. Para escrever g bola f, nós olhamos para a função g e no lugar da sua variável nós colocamos a função f, ou seja, o que era raiz de x vira raiz de e elevado a x. O domínio dessa composta será x pertencente ao domínio de f, tal que f de x pertença ao domínio de g. Note que o domínio de e elevado a x é o conjunto dos números reais, porque mesmo quando pegamos valores negativos, e elevado a um número negativo dá qualquer coisa positiva. Portanto, não há nenhum x que gera um f de x que não pertença ao domínio de g. O domínio de g, que é raiz quadrada de x, só aceita valores positivos. E a resposta da primeira função será sempre positiva. Portanto, o domínio da composta será todos os números reais. Uma boa maneira de se confirmar essa compreensão é olhar para os gráficos das funções originais e da função composta. Pois bem, para escrever f bola g, agora, nós olhamos para a função f e no lugar da variável nós colocamos a função g, ou seja, o que era e elevado a x vira e elevado a raiz de x. E para definir o domínio dessa composta, basta invertermos o raciocínio. Nós teremos x pertencente ao domínio de g, tal que g de x pertença ao domínio de f. Veja que o domínio de g são os reais positivos. O x não pode assumir valores negativos dentro da raiz. E não existe nenhum x que gere uma imagem incompatível com o domínio de f. Portanto, nesse caso, o domínio da composta terá todos os reais positivos, ou seja, os reais maiores ou iguais a zero. Então, nós concluímos de fato que não há comutatividade, uma vez que os domínios são diferentes e as funções não são as mesmas. Faremos agora a decomposição de funções.
Nos exemplos anteriores, nós vimos que duas funções foram compostas para formar uma nova função. E pode ser que nós precisemos fazer o inverso, ou seja, a partir de uma função que nós temos, encontrar aquelas que, ao serem compostas, resultaram nessa função conhecida. Então, isso é feito visualmente mesmo, conforme esse exemplo 4. Ó. Para cada função h, nós vamos encontrar as funções f e g, tais que h de x é f de g de x. Então, a letra A, nós temos x mais 1 quadrado, menos 3 que multiplica x mais 1, mais 4. Então, visualmente, dá para perceber que isso parece ser uma função quadrática, onde a variável x foi substituída por x mais 1. Então, dá para perceber que as funções procuradas são f de x é igual a x quadrado menos 3x mais 4, sendo que a função que foi substituída no lugar da variável é x mais 1, ou seja, g de x é x mais 1. Na letra B, nós temos raiz de x ao cubo mais 1. Visualmente, dá para se perceber que nós temos a raiz quadrada de uma outra função. Então, a primeira delas, ou seja, o f de x, vale a raiz de x. E a segunda função, que foi substituída no lugar da variável da primeira, é o próprio x ao cubo mais 1, ou seja, g de x é x ao cubo mais 1.